Boa noite. É um prazer sempre vir aqui à casa de Fabiano, né? Eu estava falando com o pessoal que depois que a gente se afasta, como é difícil voltar, né? A vida começa a botar você em 1000 situações e segunda-feira é o dia que você nunca consegue vir ao Fabiano. Mas é bom que a Maria sempre me liga e diz: Mônica, dá uma palestra pelo menos uma vez, eu venho. E ontem eu estava conversando com um amigo e eu estou com um problema de saúde e eu sou psicóloga, né? E eu sou a primeira pessoa que, quando alguém tem um problema de saúde, eu digo: não, vai no livro, A Doença como um Caminho, vê qual a origem psicológica. E, por incrível que pareça, eu não tinha feito isso. Aí ele falou para mim: você já viu de onde veio o seu problema de saúde? Qual o problema psicológico? E eu disse: sim, esqueci, sabe? Esquecimento, sim, por acaso. E eu fui ler, e eu achei muito interessante que dizia que problemas no fígado são problemas quando você se afasta da sua fé, da sua religião. Nossa, assim, tem milhões de causas, milhões de problemas, mas um deles, né? Todos eu me identifiquei, mas esse eu achei bem interessante ler antes de vir ao Fabiano. E eu achei bem interessante que, quando a gente se afasta da nossa religião, da nossa casa, como o nosso corpo reage. Reage por você sair da rota da religiosidade, de se religar a Deus. E hoje, por um acaso também, eu escolhi o tema dos protetores espirituais, que estão o tempo todo nos inspirando e nos ajudando. Nunca estamos sós. Talvez essa seja um dos grandes ensinamentos do Espiritismo, que nunca, em momento nenhum da vida, nós estamos sós. Estamos sempre rodeados por uma multidão de testemunhas, né? Por uma nuvem de testemunhas, como a gente vê. E mais ainda desse espírito que se liga a nós e é responsável por nos orientar, que é o nosso anjo da guarda. Vocês já pensaram nisso? Que ele está sempre conosco? Já pararam? E será que a gente diariamente tem essa consciência que a gente tem um espírito que é superior a nós e que se dedica a nos orientar, a velar por nós e nos inspirar, mesmo quando a gente não quer ouvir? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Justamente sobre o quê? Quem são esses espíritos? Por que eles se colocam nessa missão de velar por um encarnado? Será que todos nós temos um anjo da guarda? Isso realmente é verdade? E como é que será que isso acontece, né? Será que eles acompanham a gente a vida toda, o tempo todo, não fazem outra coisa além de estar ao nosso lado? Será que isso seria viável? Um espírito superior para cada um de nós, aqui coladinho a nós? Então vamos falar um pouco sobre isso, vamos ver o que Kardec nos fala sobre isso, que é, de todas, a melhor fonte, e também o André Luiz, né? Só eu sempre gosto de falar um pouco das fontes, vocês verem a minha idade, a capa do meu livro, o Livro dos Espíritos, e André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Mas eu usei esse livro aqui do Jamiro, que é Entrevistando André Luiz, que é bem interessante, que ele pega todas as passagens dos livros de André Luiz e ele faz como se fosse uma entrevista, e ele vai respondendo com as passagens do livro. É bem interessante de ler. Tem um resumo ali. Então, isso é para vocês se inspirarem, lerem um pouco mais ou relembrarem quem já leu André Luiz. Para começar, eu vou passar um trecho de um filme. Vocês já viram esse filme? A Felicidade Não Se Compra? É um filme de 1945, preto e branco. Mas é um dos melhores filmes que eu já vi. E olha que eu adoro cinema. É um filme sobre um homem que está passando por uma dificuldade financeira, que se chama George Bayless. E ele resolve se suicidar, porque ele tem uma dívida enorme. E ele descobre que ele vale mais morto do que vivo. E na hora que ele vai se jogar da ponte, o anjo da guarda dele aparece e se joga no mar para que ele o salve, em vez de se jogar.
E ele salva o anjo da guarda, e o anjo da guarda mostra para ele como seria a vida dele se ele nunca... Como seria a vida, não. Como seria o planeta, as relações, a vida sem ele. Se ele nunca tivesse nascido, o que teria acontecido, o que teria mudado. E é um filme muito legal para a gente parar para pensar nisso, né? O quanto que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o nosso anjo da guarda faz como esse. Ele se sacrifica para a gente acordar. Então vamos lá. Apaga a luz para mim, Paulo, só porque preto e branco é bom. I didn't have time to get some stylish underwear. Wife gave me this on my last birthday. I passed away in it. Oh, Tom Sawyer's drying out too. You should read the new book Mark Twain's writing now. How did you happen to fall in? I didn't fall in. I jumped in to save George. You what? To save me? Well, I did, didn't I? You didn't go through with it, did you? Go through with what? Suicide. Oh, it's against the law to commit suicide around here. Yeah, it's against the law where I come from, too. Oh, where do you come from? Heaven? I had to act quickly. That's why I jumped in. I knew if I were drowning, you'd try to save me. You see, you did. And that's how I saved you. Very funny. Your lip's bleeding, George. Yeah. I got a bust in the jaw in answer to a prayer a little bit ago. Oh, no, George. I'm the answer to your prayer. That's why I was sent down here. How'd you know my name? Oh, I know all about you. I've watched you grow up from a little boy. What are you, a mind reader or something? Well, who are you then? Clarence Oddbody, AS2. Oddbody. AS2, what's that AS2? Angel, second class. Cheerio, my good man. Oh, brother. What martini put in those drinks? Hey, what's with you? What'd you say just a minute ago? Why'd you want to save me? That's what I was sent down for. I'm your guardian angel. I wouldn't be a bit surprised. Ridiculous of you to think of killing yourself for money. $8,000. Yeah, now just things like that. Now, how do you know that? I told you I'm your guardian angel. I know everything about you. Well, you look about like the kind of an angel I'd get. Sort of a fallen angel, aren't you? What happened to your wings? I haven't won my wings yet. That's why I'm an angel second class. I don't know whether I like it very much being seen around with an angel without any wings. Oh, I've got to earn them. And you'll help me, won't you? Sure. How? By letting me help you. Only one way you can help me. You don't happen to have $8,000 on you, do you? Oh, no, we don't use money in heaven. Oh, yeah, that's right. I keep forgetting it. Comes in pretty handy down here, Bub. Oh, tut. I found it out a little late. I'm worth more dead than alive.
Now look, you mustn't talk like that. I won't get my wings with that attitude. You just don't know all that you've done. If it hadn't been for you... Yeah, if it hadn't been for me, everybody'd be a lot better off. My wife and my kids and my friends. I mean, look, little fella, why you go off and haunt somebody else? No, now you don't understand. I've got my job. Oh, shut up, will you? Oh, this isn't going to be so easy. Yeah, so you still think killing yourself would make everyone feel happier, eh? Oh, I don't know. I guess you're right. Suppose it'd been better if I'd never been born at all. What'd you say? I said I wish I'd never been born. Oh, you mustn't say things like that. You... Wait a minute. Wait a minute. That's an idea. What do you think? Yeah, that'll do it. All right. You've got your wish. You've never been bored. You don't have to make all that fuss about it. What'd you say? You've never been born. You don't exist. You haven't a care in the world. No worries, no obligations, no $8,000 to get, no potter looking for you with a sheriff. Say something else in that ear. Sure, you can hear out of it. Oh, it's a doggone thing. I haven't heard anything out of that ear since I was a kid. Must be that jump in that cold water. Your lips stop bleeding too, George. Como seria se você nunca tivesse nascido? Como seria a vida se você nunca tivesse nascido? O que você já fez que faz diferença na vida das pessoas? Como o George, muitas vezes a gente acha que a gente não tem muito valor, o que a gente faz é muito normal, mas a vida é como uma teia, né? É uma rede de relacionamentos. E a sua existência, com certeza, influencia, ajudou e fez diferença para muita gente nesse mundo. Depois a gente vai ver mais à frente o que aconteceu, quais as mudanças que aconteceram no mundo quando o George não tinha nascido. Mas vamos pensar um pouquinho no que a gente viu aqui. O que aconteceu no filme é raro, né? Do anjo da guarda se manifestar desse jeito. Mas era uma situação de suicídio. E ele não interferiu, perceberam? Ele não foi lá e não deixou ele se suicidar. Ele tomou uma ação, ele provocou alguma outra coisa que fez desviar o George de se suicidar. Os espíritos normalmente não interferem diretamente no seu livre-arbítrio, mas eles muitas vezes podem usar um amigo, alguém na rua, um atraso, alguém para te tirar daquela ideia, daquela monoideia que é o suicídio num momento de desespero. Na pergunta 491 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual a missão do nosso espírito protetor. O que ele tem que fazer com a gente, né? Será que ele tem que o tempo todo estar ao nosso lado? Ele precisa nos influenciar? Ele dirige a nossa vida? O que ele faz? E os espíritos dizem o seguinte: a missão dele é a de um pai para com os seus filhos. Conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, suportá-lo nas aflições, suportar sua coragem nas provas da vida. É uma missão difícil para alguém que não aparece. E que muitas vezes a gente passa a vida toda sem saber que ele existe, não é? Como pode um espírito fazer isso se ele não se manifesta, se a gente não ouve ele, se muitas vezes a gente nem sabe que ele existe? Apesar de todas as religiões, desde a Grécia, do Egito, todos falavam dos anjos guardiões. Mas a maioria de nós não faz isso, né? Talvez nós sejamos a minoria que tem esse contato diário com o nosso anjo da guarda. Mas se a maioria de nós aqui faz isso, se a minoria faz esse contato, imagine no dia a dia. Quantas pessoas pensam no seu anjo da guarda? É uma missão bem difícil, concordam? Ok. Vamos entender um pouquinho, então. A gente vai passar uma outra cena do George para a gente ver alguns outros detalhes sobre o anjo da guarda. Mas o interessante aqui é ver as mudanças que aconteceram na vida dele.
Okay. What's the matter with him? Never saw Nick act like that before. You'll see a lot of strange things from now on. Oh, yeah. Hey, little fella, you worry me, you know. You got someplace to sleep? No. You don't? Well, you got any money? No. No wonder you jumped in the river. I jumped in the river to save you so I could get my wings. Uh-oh. Somebody's detonated. Made what? Every time you hear a bell ring, it means that some angel's just got his wings. Look, I think maybe you better not mention getting your wings around here. But Why, don't they believe in angels? yeah, I believe it. Oh, why should they be surprised when they see one? He never grew up. He's, how old are you anyway, Clarence? 293, next May. That does it. Out you two pixies go, through the door or out the window. Look, Nick, what's wrong? Now, that's another thing. Where do you come off calling me Nick? Well, Nick, that's your name. But What's that got to do with it? I don't know you from Adam's off aunt. Hey, you rummy there. Come here. Didn't I tell you never to come panhandling around here? Huh? Mr. Gower. What is it? Mr. Gower, this is George Bailey. Don't you know me? Oh. No. Throw him out. Mr. Gower! Hey, what is... Hey, Nick, isn't that Mr. Gower, the druggist? You know, that's another reason for me not to like you. That rumhead spent 20 years in jail for poisoning a kid. If you know him, you must be a jailbird yourself. Would you show these gentlemen to the door? Sure. This way, gentlemen. Stay out. Get me. I'm giving out wings. You see, George, you were not there to stop Gower from putting that poison into the capsule. What do you mean I wasn't there? Remember distinctly. Hey, what's going on around here? Well, this ought to be Martini's place. Look, who are you? I told you, George, I'm your guardian angel. Yeah, I know. You told me that. What else are you? What are you? You a hypnotist? No, of course not. Well, then why am I seeing all these strange things? Don't you understand, George? It's because you were not born. Well, if I wasn't born, who am I? You're nobody. You have no identity. Oh, what do you mean, no identity? My name's George Bailey. There is no George Bailey. You have no papers, no cards, no driver's license, no 4F card, no insurance policy. They're not there either. What? Zuzu's petals. You've been given a great gift, George. A chance to see what the world would be like without you. E ele, no filme, eles mostram como seria a vida das pessoas se ele nunca tivesse nascido, né? O primeiro é o farmacêutico, que ele, no seu primeiro emprego, ele era um auxiliar dele, e ele, o farmacêutico, começou a manipular um remédio, só que ele fez as misturas erradas e fez um veneno, e era um remédio para uma criança. E o George viu e interviu e nada aconteceu com aquele farmacêutico, né? Nenhuma consequência teve, nem para a criança, nem para ele. Mas por ele não ter nascido, o farmacêutico vendeu o remédio envenenado e a criança morreu e a vida dele degringolou.
E tem uma série de outras histórias, como a esposa dele que vira uma solteirona, os filhos que não nasceram, a mãe que tem uma situação super difícil. Ele era um engenheiro, então ele constrói várias casas, ele ajuda várias pessoas a financiar a sua casa para poder ter a casa. Ele, com 9 anos, ele e o irmão estavam patinando no gelo, e o irmão cai no gelo, e ele salva o irmão. E o irmão vira um herói de guerra, salva várias pessoas. E como ele não existiu, o irmão morreu aos 9 anos, afogado. E todas as pessoas que ele salvou na guerra morreram também. E é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Se nós tivéssemos um anjo da guarda assim, que se manifestasse, mostrasse para nós como seria a nossa vida, como seria a vida se a gente não tivesse nascido... Quantas coisas que nós fizemos, e coisas pequenas, percebem? Como esses atos que eu falei para vocês, pequenas coisas, até as maiores, como gerar um filho, casar, ter uma família, ajudar pessoas a construir suas casas. Quantas vidas nós influenciamos com a nossa? E quantas oportunidades nós temos diariamente de fazer isso? E a missão do nosso anjo da guarda é nos ajudar justamente a fazer isso, a valorizar a nossa vida, a valorizar cada momento que nós estamos aqui nesse planeta, né? Porque dizem que nós não pedimos, que nós imploramos para renascer, que muitas vezes tem uma fila enorme e a gente tem a bênção de reencarnar. Em famílias boas, em famílias que nos ajudam, ou na família que nós necessitamos, passamos por aquilo que precisamos. E aí tem vários casos interessantes, né? Mas o importante é que a gente possa ter ouvidos de ouvir mesmo as mensagens que chegam. Já que nós não somos assim como o Chico Xavier, que ouvia o mentor dele, nós podemos fazer isso se nós nos sintonizarmos com ele. Tem um caso interessante do Chico, que ele diz que ele um dia... Ele estava passando por um momento de dificuldade moral, um desafio moral muito grande, e ele chegou para o Emmanuel e falou: poxa, mas que mentor é você? Você não faz nada, você não vai falar nada sobre o meu problema, você não vai me aconselhar sobre o que eu devo fazer? Ele disse: mas como, Chico? Eu já venho falando. E ele conta essa história, né? Ele diz assim: olha, tinha um homem que era muito querido, e o seu anjo da guarda... Um dia deu para ele um guarda-chuva. No outro dia deu uma galocha. No outro dia deu uma capa de chuva. Ora, ele estava dizendo que ia chover. E um dia o homem perguntou: e aí, o que eu faço agora que está chovendo? Usa tudo que eu te dei. E a gente está numa casa espírita, né? O que a gente tem recebido de aviso? O que a gente tem estudado, o que a gente tem lido, o que a gente tem ouvido nas palestras e nos estudos? Não é só para a gente se intelectualizar, entender melhor a vida, não é só para isso. É para a gente usar nos momentos de chuva. E é claro que Chico abriu o guarda-chuva, né? Toda vez que acontecia alguma coisa, ele disse: tá bom, não vou mais reclamar que você não me dá conselho, vou pegar os conselhos que você deu. E não foram poucos, mais de 400 livros, tinha conselho para ele aproveitar na vida. O Divaldo Franco também conta um caso bem interessante, que ele diz que a Joana, que é a mentora dele, um dia ele também estava passando por dificuldades morais, conflitos, e falou para ela: mas que mentor é você? Você também, hein? Você escreve para todo mundo, meu filho amado, beijos da sua mãezinha, e eu aqui me acabando e você não escreve uma linha para mim do que eu devo fazer. E ela olhou para ele e disse assim: olha, alguém aqui está equivocado. Como assim eu nunca escrevi para você? E aí ele disse: não, claro que você nunca escreveu. E eu tenho certeza que você nunca escreveu. E ela diz: então tá, vamos lá, vamos ver, meu filho. Pega o Mestre de Amor ou qualquer um livro de mensagens que você tem aí. Ele foi lá, né, convicto, ele disse que tinha certeza que ela nunca tinha escrito nada para ele, e disse para ele: abre ao acaso e começa a ler alguma página. E ele começou a ler: tu sabes, tu fazes, tu deves. E ele disse: e daí? Tu.
Eu escrevi para você, você publicou porque quis. E isso é verdade, né? Ele remonta a Allan Kardec, que os médios, antes de tudo, devem tomar para si todas as mensagens que eles recebem antes de encaminhar para os outros. Porque, antes de tudo, é uma mensagem para o médium. E quantos de nós escrevemos, quem é médium, e passamos adiante sem pensar o quanto que aquilo pode nos ajudar no nosso momento. Voltando ao Chico, o Chico tem um outro caso, o Chico tem milhões de casos, né? A gente tem livros aí maravilhosos. Mas na década de 40 ele teve um problema sério respiratório e ele achou que ia desencarnar. E ele aí sentou na varanda da irmã e começou a orar, porque ele tinha certeza que aquilo era uma dor insuportável. Homem, né, gente? Claro, dor insuportável só para homem. Começou a rezar e apareceu Emmanuel. E aí ele disse: Emmanuel, que bom que você veio. Meu irmão, eu estou morrendo. Se eu morrer, você me recebe? E Emmanuel falou para ele: Chico, eu não vou poder te receber, eu tenho um compromisso agora. Mas fica com Deus, depois a gente se fala, tchau. E ele ficou, né, piorou, imagina, o mentor dele virou as costas assim para ele. Aí veio a irmã Sheila. Sheila, muito carinhosa, falou para ele: Chico, o que você tem? Por que você está assim? Ele disse: Sheilinha, eu estou tão mal, eu vou desencarnar. Se eu desencarnar, você me recebe? Ela disse: Chico, me perdoa, mas eu tenho um compromisso com Emmanuel. Tchau, depois a gente se vê. E aí ele ficou, né, deprimido, disse: então, realmente, ninguém vai me receber, tanto trabalho, tanta coisa, e na hora que eu vou morrer não tem um espírito que venha me ajudar. E aí apareceu Bezerra de Menezes. E ele, já chateado, falou: Bezerra, você tem um remédio aí para essa besta aqui? E Bezerra falou para ele: olha, Chico, eu não fui veterinário na última encarnação, mas eu vou ver o que eu posso fazer para te ajudar. Simplesmente ele viveu mais 60 anos depois disso. Você vê que era homem mesmo, né? Achava que ia morrer e era uma besteira. Que é claro que são os desafios. No momento que realmente a gente precisa, mesmo os médiuns, né? Quando os espíritos sabem quando eles precisam estar conosco ou quando a gente está fazendo um doce, quando a gente só está precisando de um carinho. E é um pouco por aí, né? A gente tem espíritos o tempo todo, familiares, espíritos do bem, espíritos que gostam da gente, que estão o tempo todo nos ajudando. E vamos pensar aqui, então, no que o Kardec... Vamos olhar e fazer um estudo rápido sobre o que o Kardec pergunta sobre isso, que é bem interessante. Na 492 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: o espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento? O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Aí, vamos lá. Desde o nascimento até a morte, frequentemente o seguem depois da morte, na vida espírita e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essas existências não são mais do que fases bem curtas da vida do espírito. A conclusão é que é antes disso, né? Porque o nosso anjo da guarda é um espírito que conhece a gente, que nós conhecemos. É um espírito que tem uma ligação com a gente, que nos ama a ponto de nos tutelar durante uma encarnação e várias encarnações. Vamos a outra pergunta, vamos ver. 495. O espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às advertências? Será que ele se cansa? Será que ele vai embora? O que vocês acham? Não, né? Mas e aí? Ele fica lá do lado, que nem aquela coisinha do anjinho bom, do anjinho mau. Ele fica lá mesmo, a gente nem ouvindo ele? Vamos ver o que eles dizem. Afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Ora, ele se afasta, mas não o abandona completamente, graças a Deus. E sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Aqui a gente pode, nos estudos e na fala de André Luiz, a gente vê o seguinte: um espírito superior
Seria ilógico esse espírito mais evoluído que nós ficar o tempo todo, imagina, tempo todo aqui, espíritos um pouco sem fazer nada, né, gente? Que ele vai estar só do nosso lado. Então, o espírito superior, o espírito que nos protege, o Kardec usa uma figura, é como o sol que ilumina o verme. Ele pode estar longe, mas ele tem uma sintonia com a gente que nos alcança. E assim que ele percebe que a gente precisa dele, ele se aproxima. Em alguns momentos ele está mais próximo, em alguns momentos ele está um pouco mais afastado, mas ele está sempre em sintonia com a gente. É como um psicólogo que tem vários clientes, né? A gente não tem um cliente só, você pode ter vários protegidos, esse anjo da guarda. Mas ele está em sintonia com todo mundo, ele ajuda todo mundo assim que a gente faz uma ligação mental ou quando ele percebe uma mudança vibratória nossa. Agora, o interessante aqui é que toda vez que a gente vai por um mau caminho, pelo caminho do vício, pelo caminho da influência dos maus espíritos, ou dos espíritos ignorantes, né? Que a gente sabe que esse mal não é o mal mesmo, né? É algo temporário, ele se afasta. Então, mais vulnerável nós ficamos. Por isso é tão importante, diariamente, você se ligar ao seu anjo da guarda. E fazer isso diariamente, de manhã, quando acorda, fazer uma prece, se ligar a ele, sentir a vibração dele. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu, particularmente, eu sei quem é meu anjo da guarda. Nem imagino o nome dele, mas eu sinto a presença dele. E eu não sou nem um pouco médium, não sou mesmo, não percebo nada. E eu tenho uma sintonia boa com ele, porque, principalmente depois que eu comecei a falar em público, uma das coisas que eu faço é sempre, antes de começar a falar, eu vou para algum lugar reservado e faço uma prece para Deus, para o meu anjo da guarda, para me iluminar, para eu falar bem, para eu falar o que as pessoas precisam ouvir. E é interessante assim, como eu sinto a presença dele. Então, uma das coisas que a gente deve fazer diariamente, além de escovar o dente, tomar banho, pentear o cabelo, é essa higiene mental e essa religação com esse espírito que é um presente de Deus. Já pararam para pensar nisso? Sim, é um presente de Deus você ter um espírito superior a você que está ali à disposição e que nunca te deixa só. Tem uma outra pergunta, a 500, que diz assim: chega um momento em que o espírita não tem mais necessidade do anjo da guarda? E olha que interessante, ele diz sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, quando chega um momento em que o estudante não precisa mais de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Bem, isso quer dizer que nós ainda precisamos. O Richard Simonetti, ele conta várias histórias de anjos da guarda, mas ele fala de uma interessante, que um homem espírita que estava melhorando, evoluindo, ele tinha muita vontade de encontrar a família espiritual dele. Porque ele olhava para casa e achava a mulher desequilibrada, os filhos bagunceiros, desobedientes. E ele dizia, poxa, eu estou num casamento de provas e expiações e quero que, quando eu desencarnar, quero encontrar a minha família espiritual. Então, ele foi um espírita atuante, foi um bom homem, fazia o bem, mas ele meio que menosprezava aquela família, como se aquela família fosse um estorvo para ele e não realmente espíritos ligados a ele. E quando ele desencarna, o anjo da guarda dele, o protetor, fala para ele onde ele está, e ele diz, eu quero ver minha família espiritual. E o anjo da guarda diz para ele, olha, por enquanto você não tem permissão para voltar à Terra. Ele diz, não é essa família que eu tinha lá na Terra, não. É a família espiritual, a minha família mesmo. E ele diz, não, mas a sua família espiritual é aquela. É que você está andando mais rápido que eles. Mas são os espíritos afins com você, são aqueles daquela família. E aí é que ele percebeu assim, que ele desvalorizou. E eles, os espíritos que ele mais amava, que ele tinha mais afinidade, estavam o tempo todo ao lado dele. E ele aí resolve se preparar
para ajudá-los, a ser um espírito familiar que pudesse influenciá-los para que eles pudessem evoluir mais rápido. E aí nem sempre o desequilíbrio entre os relacionamentos quer dizer que aquela pessoa não é um espírito afim com você. Quer dizer que vocês muitas vezes precisam ajudar aquela outra pessoa a evoluir mais rápido, né? Se nós já tivemos esse cair da ficha de que a vida é eterna. Na 506, ele diz assim: quando tivermos na vida espírita, reconheceremos nosso protetor espiritual, nosso espírito protetor? Sim, pois o conhecestes antes dessa encarnação, como a gente já falou. Na 507, ele pergunta: os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os de classe média? Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. Eles não precisam ser perfeitos, eles não estão apenas em escala dos espíritos superiores, mas eles precisam ser mais evoluídos do que nós. São espíritos sempre em degraus mais altos. E o que a gente vê e estuda é que todos têm um espírito protetor, desde o aborígena, que tem um espírito que talvez nós possamos ajudá-lo, que já estamos no bem, até espíritos na última escala aqui da Terra, e espíritos que estão num planeta de provas e expiações. Agora, tem uma pergunta interessante, né? 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe de propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Nossa, e aí? Será que tem mesmo aquele demôniozinho? Não, né, gente? Claro que não. Ou sim? Alguém tem dúvida? Eu também tenho dúvida. Será que tem, assim, só para dar uma cutucada para a gente sair do lugar? Crendices populares, né? A gente vê isso tanto aí. Vamos ver o que eles dizem. Ligação não é bem o termo, mas ele não disse que não. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho, quando encontra ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, faz por si mesmo. Não existe uma pré-determinação de Deus. Porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele cujo domínio o homem se entregar. Ora, é claro, né? Deus não planeja o mal, a tragédia. Deus não planeja isso. Deus planeja sempre o bem. Agora, é claro que a gente está numa situação de risco, não estamos? Sempre. Então, depende de nós, do nível de vibração para você atrair esses espíritos. Nem necessariamente precisa ser um espírito afinizado com você. No caso do George Bayless, que tentava se suicidar, ele estaria sozinho ali? E temos amores e desafetos, né? A gente com certeza fez muitos inimigos. E ainda fazemos, é o pior. A gente ainda faz. A gente não é só do passado, tem até uns que desencarnam e continuam ao nosso lado, porque muitos de nós ainda fazem muitos desafetos. Agora, o que é importante a gente entender? Que essa alegoria do anjo bom e do diabinho, ela vem de uma percepção nossa de que a gente tem sempre um espírito bom a nos acompanhar, e toda vez que a gente se desvia na nossa conduta, no nosso pensamento, a gente atrai esses espíritos ligados ainda ao mal. E quando isso acontece, a gente tem que voltar à sintonia, fazer a prece, a gente se ligar, a gente resistir ao mal, que ainda para nós é uma dificuldade, né? Na 514, ele pergunta assim: e os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos e os espíritos protetores? O que vocês acham? A gente tem espíritos familiares que são protetores? São coisas diferentes? Vamos ver o que eles falam aqui.
ele diz que não tem só um espírito que nos protege, não tem só o nosso espírito protetor. A gente tem muitos amigos que torcem por nós. Eu peguei o comentário de Kardec, porque ele aí fala de cada um, né? Ele diz que o espírito protetor, ele é aquele que tem por missão guiar o homem nessa encarnação e o ajudar a prosseguir, a progredir. É sempre de natureza superior a nós. Esse é o nosso espírito superior, o nosso espírito protetor. O que é interessante, né? Muitas pessoas desenham o espírito da guarda, o anjo da guarda, com asas. Será que isso tem uma simbologia? Claro que eles não têm asas, né, gente? A gente sabe disso. Mas, com certeza, eles levitam. Levitam porque os espíritos mais evoluídos têm essa capacidade de levitar. Mas as asas podem simbolizar o quê? Que a gente estuda tanto aí na doutrina espírita. O que vocês acham? A asa do amor e a asa do conhecimento, né? São espíritos que têm esse equilíbrio, essa evolução do conhecimento e do amor. Eles desenvolvem essas duas asas, essas duas verticais. O amor é a grande vertical que faz o espírito realmente dar o salto. Agora, ele faz uma distinção. Ele diz que, além dos nossos anjos da guarda, a gente tem espíritos familiares que se ligam às pessoas pelos laços reencarnatórios e nos ajuda. Está o tempo todo nos ajudando, nos protegendo, nos auxiliando na hora do desencarne, né? A gente vê vários casos, como André Luiz, que encontra com a mãe dele, o Dimas, acho que é Entre o Céu e a Terra. É, Alberto? Dimas é Mensageiros? Eu nunca sei, são tantos. Mas o Dimas, que foi um até que eu já passei aqui, que a mãe dele, na hora do desencarne, fica ao pé da cama, ajudando ele nesse momento. Quer dizer, quem não quer, na hora de fazer a passagem, encontrar os seus amores do outro lado? E que ficam voluntariamente, né, ao nosso lado e agem assim, em coisas pormenores, nos ajudam nas pequenas coisas, em coisas da vida, do dia a dia, com a permissão dos espíritos, é claro. No André Luiz tem vários casos em que ele conta que alguns espíritos familiares têm a permissão de voltar à Terra e ajudar os seus familiares. O Divaldo conta um caso interessante, vocês já devem ter ouvido, mas eu acho bem legal, que ele teve vários problemas de coração, ele teve uma crise muito forte, teve um ataque cardíaco e ficou em coma. E ele se desprendeu do corpo, viu o corpo dele e viu a mãe. Disse: mãe, que bom te ver. Eu estou desencarnado? Ela disse: não, filho, você ainda não desencarnou. Por quê? Não, porque os espíritos estão se reunindo para ver se você volta para o corpo ou se você vai desencarnar. Ele disse: mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Vai lá e tenta me dar uma moratória de 10 anos. E ele disse que nessa hora falou com Deus, né? E disse: poxa, deixa de ser mesquinho, me dá mais 10 anos. O que é 10 anos para o senhor? Não é nada, né? E ele se lembrou de um amigo que contou uma vez para ele, um amigo que contava muitas piadas sobre Deus, que contou para ele que um dia um homem chegou para Deus e disse assim: Deus, eu não entendo bem essa questão da eternidade. O que são 2 milhões de anos para o senhor? Ele disse: 2 milhões de anos é um segundo. Nossa, um segundo. E 2 milhões de dólares? 2 milhões de dólares, 1 centavo. Nossa, como tudo para Deus é relativo. Ele disse: Deus, me dá 1 centavo? E Deus disse: espera 1 segundo. Então esse amigo disse para ele: olha, Divaldo, para Deus se pede muito. Porque quando você pede pouco, se ele tiver com raiva, ele corta na metade e você fica no lucro. E aí ele disse que nessa hora pensou, né? Bem, então tá. Já tinha mais de 10 anos, já tinha 8 anos que ele tinha tido esse ataque cardíaco e já estava chegando aos 10 anos. E ele disse: bem, acabou meu tempo, né? E ele pensou e disse assim: olha,
começou a falar com Deus. Não, Deus, eu não quis dizer 10 anos. Eu quis dizer 2010. E ele deve ter achado outra desculpa, porque já passou 2010 e ele está aí, né? Então, ele já deve ter conversado com Deus e deve ter feito essa moratória. E a gente tem esses espíritos. A mãe dele o ajudou, está o tempo todo velando por ele, como nós também temos esses espíritos que são ligados a nós. Ele diz que ainda tem os espíritos simpáticos, que são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. Então, você pode ter amigos simpáticos, espíritos que se liguem e que te ajudem nessa vida. E ainda tem o mau gênio, ou o obsessor, o espírito inferior, que ele diz que é um espírito imperfeito que se liga ao homem a fim de o desviar do caminho. E que isso não é programado, mas que isso muitas vezes tem a ver com a nossa sintonia, com os inimigos e os maus amigos que fazemos por aí. Mas que a sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil ou mais difícil que ele encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. E aí entra o nosso livre-arbítrio. Nós temos todas essas vozes que nós conscientemente não ouvimos. Mas quando a gente se sintoniza com essa voz do nosso espírito protetor, com certeza ela vai ser mais forte. Cada vez vai ser mais forte a nossa percepção dos seus conselhos. Agora, tem uma coisa interessante que cria uma outra proteção para a gente. Que na 519 ele pergunta se as sociedades, as cidades, as nações têm espíritos protetores especiais. E qual é o espírito protetor do Brasil? Ismael. Qual é o espírito protetor do grupo que a gente frequenta? Todos os lugares, ruas, cidades, têm um espírito protetor. E aí a gente para pensar assim, que além de cada um de nós ter um espírito protetor, cada lugar que você frequenta, cada rua, cada país tem um espírito que protege e que ajuda. E é como se isso fosse uma rede de proteção. Então, imaginem como a gente tem toda uma vibração para nos ajudar a sermos fortes e irmos para o bom caminho. Porque a gente tem os nossos anjos da guarda, o seu, da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, que estão ali juntos, ajudando nós e a família a crescermos e melhorarmos. Nós temos os das ruas, que se juntam aos dos bairros, que se juntam aos das cidades, das localidades, dos países, e chega ao nosso mundo, que quem é? Jesus, que é o governador da terra. E nessa rede, ela é toda construída para quê? Para que a gente esteja banhado nessa luz de espíritos que querem o nosso bem. Então, é uma questão da gente entrar nessa sintonia. Porque o que aconteceu lá no início com George Bayless? Ele estava numa sintonia de desespero, né? Que faz a pessoa fazer muita besteira. A partir do momento que ele viu como seria o mundo sem ele, caiu a ficha de que as pequenas coisas eram importantes. Então, a gente tem a nosso dispor uma rede de energias positivas e de pessoas e espíritos que torcem por nós. Para quê? Para que a gente seja um completista, como diz Kardec, né? Um completista é aquele que completa todas as tarefas que organizou para essa encarnação, que são poucos. Dizem que 50% das pessoas conseguem completar as suas tarefas na Terra. E eu espero que eles estejam falando da gente, que estamos aqui nas casas religiosas. Porque senão, que poucas pessoas conseguem completar tudo o que planejaram. E aí, para terminar, eu não vou ler tudo, mas eu acho legal que Kardec ele fala uma coisa muito legal, que há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos, que é
o encanto, essa doçura que é você ter um anjo da guarda. Vocês já pararam para pensar que você tem a seu dispor esse espírito o tempo todo? Isso é uma bênção, né, gente? E como a gente não valoriza. E o convite aqui é que você hoje pense nisso e tenha na sua vida uma presença mais forte, presença no sentido de você se sintonizar mais com esse anjo da guarda, para poder se consolar com essa percepção de que tudo, absolutamente tudo que você passa nessa vida é porque você vai ser melhor, é porque você merece, é porque você já é forte o bastante para passar pelas provas que a vida te dá. E para a gente terminar, eu vou passar o final para vocês saberem o que aconteceu com George Bailey. Querem saber o que aconteceu com ele? Então vamos ver. Clarence! Clarence! Help me, Clarence! Get me back! Get me back! I don't care what happens to me! Get me back to my wife and kids! Help me, Clarence, please! Please! I want to live again! I want to live again! I want to live again! Please, God, let me live again. Hey, George! George! You all right? Hey, what's the matter? Now get out of here, Bert, or I'll hit you again. Get out of here. What the Sam Hill you yelling for, George? George? Bert, do you know me? Know you? You kidding? I've been looking all over town trying to find you. I saw your car piled into that tree down there, and I thought maybe you... Hey, your mouth's bleeding. Are you sure you're all right? What you... My mouth's bleeding, Bert! My mouth's bleeding! Zuzu's pedals! Zuzu... There they are! Bert! What do you know about that? Merry Christmas! Well, Merry Christmas! Merry! Merry! Yay! Yay! Hello, Bedford Falls! Merry Christmas! Merry Christmas, George! Merry Christmas, George! Merry Christmas, Movie House! Merry Christmas, Emporium! Merry Christmas, you wonderful old Billy alone! Hey! Merry Christmas, Mr. Potter! Happy New Year to you! In jail! Go on home, they're waiting for you. Mary! 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 Well, hello, Mr. Bank Examiner. How... Mr. Bailey, there's a deficit. I know, $8,000. George, I've got a little paper. I'll bet it's a warrant for my arrest. Isn't it wonderful? I'm going to jail. Merry Christmas. Reporters are... Where's Mary? Mary! Oh, look at this wonderful old drafty house. Mary! 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 Have you seen my wife? Mary! Daddy! Kids! Hey! Oh. Kids! Janie! Janie, call me! Oh, let me look at you. Oh, I could eat you up. Where's your mother? She went looking for you. With Uncle Billy. Daddy! Zuzu! Zuzu, my little ginger snap, how do you feel? Fine! Not a smidge of temper. Not a smidge of... Hallelujah! Hello? George! George, darling, Mary! George, darling! Where are you? Oh, George, 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 George. Let me touch you. Are you real? George. Well, you have no idea what's happened to me. I have no idea what happened. Well, come on, George, come on downstairs. Quick, they're on their way. All right. Come on. Come on in here now. Now you stand right over here by the tree. Right there, and don't move. Don't move. What's happening? Wow. Oh, I hear them coming now. George, it's a miracle. It's a miracle. Who's happening? Who's gonna come, Daddy? Daddy? Come in, Uncle Bill.
told some people you were in trouble, and they scattered all over town collecting money. Didn't ask any questions, just said, George in trouble. Tell me, idiot. What is it? Like it spread like fair. Another run on the bank? Here, George. Merry Christmas. Now, don't push. There we are. The line farm's on the right. We're coming, George. Now, don't Merry Christmas. Don't push out this. Oh, Mr. Martini. Step right up there. You all get up. Esse era o velhinho que tinha virado mendigo. Não, é esse aí. Major Ransom was charged with hell. George, I changed my mind. I saved this money for divorce if ever I get a husband. George, you got the factory all left out a bit. Here's some beautiful. I wouldn't have a roof over my head if it wasn't for you, George. Just a minute. Quiet, everybody. Quiet. Now get this. It's from London. Oh. Mr. Gower cabled you need cash. Stop. My office instructed to advance you up to $25,000. Stop. Hee-haw and Merry Christmas, Sam Wainwright. Mr. Martini, how about some wine? Harry é o irmão que ia morrer no gelo. Mary, I got him here from the airport just as quick as I could. The fool flew all the way up here in a blizzard. Harry, how about your Banford in New York? Oh, I left right in the middle of it. As soon as I got Mary's telegram. Good idea, Ernie. A toast. To my big brother, George, the richest man in town. That's a Christmas present from a very dear friend of mine. Look, Daddy, teacher says every time a bell rings, an angel gets his wings. That's right. That's right. Attaboy, Clyde. Ninguém é um fracasso quando tem amigos. E o homem mais rico do mundo é aquele que tem amigos. Porque independe, né, das dificuldades que você passa. Tudo tem solução. Você vê, se ele se suicidasse, ele não teria visto tantos amigos que ajudaram ele a sair do momento. Então, mesmo nos momentos de desespero, tem uma saída, né? Tem alguma coisa que o nosso anjo da guarda, que a vida vai conspirar para nos ajudar a superar. E que nós possamos cada vez mais ouvir, nos sintonizar com esse amigo silencioso que está ao nosso lado, e que nós possamos ter essa percepção de quantos amigos invisíveis e visíveis, como no filme, estão torcendo por nós e nos ajudando nos momentos difíceis. Eu espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim, porque é sempre muito emocionante você
pensar no seu anjo da guarda, né? É uma maneira de se sintonizar com eles. E que essa noite possa ser um momento da gente se religar novamente, que a gente esteja com ele e sinta essa presença. Tá? Muito obrigada. Boa noite.